Olá a todos, este é o canal Revelare. Nós estamos então retomando as atividades aqui, voltando a gravar vídeos depois de alguns dias sem tê-lo feito, porque eu estava de férias com a família, tirei alguns dias para descanso e agora vou retomar os meus trabalhos e também a gravação de vídeos. Talvez nos primeiros dias eu não consiga gravar vídeos todos os dias, vou tentar, mas logo eu torno a imprimir o mesmo ritmo que nós já tínhamos aqui de vídeos diários. Bom, ontem eu gravei uma live excepcionalmente no canal Geopoliticando. Quem quiser assistir a live está lá disponível, é 1 hora e pouco de vídeo. Algumas pessoas preferem esse tipo de conteúdo, né? Ele está lá disponível para vocês. E hoje então nós vamos retomar aqui o canal com esse vídeo aqui falando de uma matéria que aconteceu, de algo que aconteceu, aliás, no finzinho do ano passado. Como nós estávamos parados, algumas coisas ficaram para trás e eu vou citando uma ou outra de vez em quando aqui para vocês. Uma delas é esta aqui. Foi desenterrada na Turquia as cabeças de pedra de deuses gregos e uma estátua inteira de 2 metros. Pessoal, muita coisa está acontecendo no mundo que tem uma carga simbólica, né? Não é apenas o fato de que está sendo feita uma descoberta arqueológica, mas na minha impressão isso dá a ideia de que nós estamos simbolicamente retomando de uma forma quase que extraoficial as práticas também da antiguidade, do tempo em que a mitologia grega era algo levado como uma verdade, e os deuses da mitologia grega, romana e todos os outros das várias centenas de culturas ao redor do mundo, as culturas pagãs antigas, eram ainda adorados. Veja só quanta coincidência e quantas coisas nós podemos tirar de uma simples matéria aqui. Arqueólogos da Universidade Kütahya Dumlupınar, nome difícil, né? Desenterraram várias estátuas e cabeças de estátuas de deuses gregos na antiga cidade de Ayazanoi, no oeste da Turquia, de acordo com um comunicado divulgado pela universidade. Ayazanoi foi fundada como uma cidade frígia no extremo oeste, no reino da Frígia. A Frígia ela é famosa por conta daquele gorro frígio, um gorrinho que é usado inclusive até hoje naquela efígie, né? naquele rosto que é estampado em muitas das notas de dinheiro e nas moedas do mundo inteiro. Então, se você pegar aquele rosto, alguns dizem que é de uma mulher, alguns dizem que é de um homem e alguns dizem que é de uma espécie de ser híbrido, né? Que tem os louros da vitória e muitas vezes tem o gorro frígio na cabeça. Então isso vem dessa região aí. É uma região que tinha essa adoração por esses deuses pagãos na época, né? Então, durante o período helenístico, a cidade desempenhava papel importante na luta entre os reinos de Pérgamo e Bitínia, e depois ficou sob o controle do Império Romano em 133 a.C. A equipe de arqueólogos da universidade estava escavando nas proximidades das pontes romanas que atravessam o córrego Pencalas, um afluente do rio Rindacos, que avança para segundo a Heritage Dale. Então aqui nós temos essa estátua aí dentro da água e eu pergunto para vocês, o que levou as pessoas a abandonar essas estátuas? Porque elas têm surgido com cada vez mais frequência, cada vez mais eles estão encontrando essas estátuas. Estão encontrando porque eles sabem que elas estão lá e as estão procurando. Parece até um despertar dos gigantes de pedra que estavam abaixo do solo, né, que estão retornando para a superfície. Mas o que levou as pessoas a abandonarem essas estátuas antigas tombadas no chão? O que levou isso a acontecer foi que as pessoas foram abandonando as culturas antigas pagãs porque elas perceberam que a cultura que veio, que passou a dominar o ambiente onde elas estavam, era melhor, era mais construtiva, embora que, eu estou falando do cristianismo, claro, né? Embora que o cristianismo tenha se imiscuído de paganismo, adotado muitas datas, símbolos, festas, etc., né? Misturando com as comemorações aí que eram até então hebraicas, fizeram uma salada meio esquisita, para falar bem a verdade.
E aí essas mitos e essas estátuas e tal foram sendo abandonadas no passado, pelo menos pelo povão, enquanto a gente observa hoje com mais clareza isso, que uma certa classe dominante nunca abandonou a crença nesses deuses antigos gregos, romanos, etc. Então os pesquisadores encontraram cabeças de pedra de vários deuses gregos. Eros, deus do amor e do erotismo, e não é nem preciso ser um gênio para ver como Eros hoje está mais dominante do que nunca. A nossa sociedade ela está inclusive destruída, né? Muitas famílias, muitas vidas estão destruídas porque as pessoas acham que erotismo é amor. Elas conectam inclusive o símbolo do amor, né, com aquele coração de Eros. Ora, o coração de Eros, se você for parar para analisar, ele não tem nada a ver com um coração biológico. O coração biológico, seja do ser humano ou de qualquer animal, não se assemelha nem de perto com o símbolo do coração que nós conhecemos como o coração do Cupido. O Cupido é o próprio Eros, né? E o que é o coração do Cupido? Desenhe ele num papel, procure aí no Google Imagens, e você vai ver que ele representa os seios femininos ou as ancas, a parte do glúteo da mulher, né? Então, o Cupido, se você for observar nos filmes, principalmente nos desenhos infantis, ele flecha o coração de um homem quando uma mulher muito voluptuosa passa pela frente dele. Então, isso está simbolizando não o amor, vamos dizer assim, ágape, mas o amor eros, erótico, voltado apenas para o desejo sexual, né? Então, hoje as músicas exaltam isso, até citando uma situação aí que eu vi hoje, na verdade, a gente tem visto aí alguns vídeos, frequentemente tem aparecido de algumas doutoras, algumas senhoras que têm ido para o Facebook orientar outras mulheres a vilipendiar o patrimônio do marido, divorciar e tal. Por quê? Porque o amor acabou, né? Quer dizer, eu vi um comentário de uma mulher dizendo assim: o meu marido é como um rei, me trata como uma rainha, mas o amor qual? O amor de Eros acabou, né? Então o que eu faço? Daí a doutora lá orientava como vilipendiar o patrimônio do marido, que até então tratava ela como uma rainha. E assim é a sociedade atual, que está retirando das profundezas esses valores pagãos da era dos gregos, dos deuses gregos, romanos e etc. Esses valores estão retornando e o valor de amor ágape e outros estão sendo enterrados. É uma inversão. Outro, Dionísio, deus do vinho, né? Do vinho, do teatro e dos rituais religiosos, porque religião é uma coisa. O que é a religião? É religare com Deus, né? O religare é quando você, segundo o próprio Messias, você ajuda as viúvas, os órfãos e aqueles que não têm como, os debilitados de uma maneira geral, né? Mas o Deus dos rituais, né? Da aparência, da pompa, daqueles que parecem bons e não são, mas que externamente fazem todos os rituais, ele tem cada vez mais aí aparecido como se fosse, né, um Deus mesmo de religiosidade, quando na verdade é apenas de rituais. Vinho e teatro, isso aí tem abundado cada vez mais, né? No sentido não do vinho, não é que você não possa beber vinho, mas nós vivemos aí numa era em que a embriaguez de todas as espécies, né, tem tomado conta. Enfim, semideus Héracles, um herói da mitologia grega, e vários outros do panteão grego. Além disso, veja só, eles desenterraram uma estátua quase completa, faltando apenas metade de seu pedestal e um pé, né? Eles destruíam, os antigos perceberam como a sociedade deles estava degradada e eles resolveram então abandonar aquelas práticas, e não só isso, jogar essas estátuas nos rios. Veja que ele foi encontrado aqui no rio, destruíram, quebraram a cabeça, jogaram a perna para um lado, a cabeça para o outro. Por quê? Porque os antigos perceberam que a vida que eles estavam vivendo sob a égide daquela fé os degradava. E aí eles então entenderam que havia algo melhor e jogaram aquilo para o esquecimento. Mas os homens e mulheres, né, estão retomando as fábulas para si e retomando também os valores da antiguidade, sem nem perceber que estão apenas repetindo aquilo que é muito antigo,
ao passo que acham que são muito modernos. A julgar pelo estilo, o objeto tem cerca de 2.000 anos. Deve ter mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos a época em que tudo começou a mudar, né? Espero que possamos encontrar a peça que falta da estátua nos trabalhos que faremos em 2023, disse em comunicado o Dr. Gökhan Coskun, que lidera as escavações. Arqueólogos da Universidade Turca iniciaram as escavações de 2021 e desde então descobriram inúmeros artefatos, como fragmentos de estátuas de Afrodite, Héracles e Dionísio, e vão encontrar muitas outras ainda. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo só para nós começarmos o ano. Eu espero que eu consiga gravar vários vídeos aí para vocês novamente durante esse ano. Eu quero lembrar, inclusive eu deveria ter falado no começo do vídeo, esqueci. Quero lembrar que hoje nós temos live na comunidade fechada, né? E eu aguardo vocês lá e no Patreon também. E é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.